Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos, e sempre tem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Devoção, 1932. É bem importante assim, porque devoção também está relacionado a uma condição interna. Depois a pessoa tem que lembrar assim que para termos algo dentro de nós temos que trabalhar muitas coisas que nós temos. E temos que lembrar que é importante a pessoa aprender a ter uma devoção. E ela vai aprender a ser uma pessoa que tem uma possibilidade de ter uma melhora dentro dela se ela estuda o livro Na Luz da Verdade. Tem muitas coisas importantes assim que nós precisamos de entender. O principal que atrapalha uma pessoa é a vaidade, porque nós estamos sempre trabalhando com a vaidade para receber uma referência de outro. Mas quando a pessoa quer trabalhar dentro dela, ela também tem que trabalhar de uma maneira, possibilitando assim que ela torne-se uma referência. Um soldado precisa da bandeira. Aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade tem muita importância o símbolo. Nós temos que conhecer os símbolos. Depois nós sabemos assim que a cruz do Criador, ela tem os 4 braços iguais. Então a referência que nós precisamos de entender que a cruz que os romanos usaram para crucificar Jesus não é a cruz do Salvador. Então a cruz do Salvador é esse símbolo, ela é a verdade. Então o conhecedor do livro Na Luz da Verdade precisa também de ter o símbolo. E depois nós sabemos assim da diferença. Aquela importância que quando uma pessoa quer alguma coisa, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Quer dizer que é no silêncio que a pessoa vai verificando o procedimento daquilo que ela precisa para a sua vida. Nós tínhamos que nos tornarmos muito cuidadosos durante a nossa vida, porque a importância que uma pessoa tem é com o saber dos ensinos. Então, nós muitas vezes colocamos o trabalho na frente, a mulher, o esposo, os filhos dos conhecidos. E depois nós queremos sempre fazer alguma coisa, principalmente se um desses passa por um sofrimento, por um ferimento. Nós esquecemos do destino que aquele está colhendo. Depois nós sabemos assim que a roda do destino, ela roda. Então, muitas vezes, uma limitação que está sendo visto no outro, aquela limitação, num período seguinte, nós vemos que aqueles nossos familiares ou nós mesmos temos aquela limitação. Quer dizer que nas pequenas coisas é que nós tínhamos que fazer o trabalho para melhorarmos. Isso é uma condição física, porque nas grandes coisas sempre há uma observação maior. Então é nos pequenos detalhes que nós temos que ter o aprimoramento. Essa condição de nos tornarmos um símbolo é muito importante, porque aquele que está trabalhando, que está procurando tornar-se um símbolo, ele tem que conhecer as leis. Depois tem uma coisa bem importante, é dentro, é isso que nós precisamos de entender, porque quando uma pessoa faz um procedimento de decorar umas informações, umas instruções, e não trouxe essas informações e instruções para dentro dele, vivenciando-as, o que acontece? Quando ele fala alguma coisa, um daqueles ouvintes falam assim, que esse procedimento não está certo.
E tem um termo mais vulgar ainda, que faz referência daquele que intelectualizou. Porque tem muita diferença de quando a pessoa faz um proceder com o intelecto. O intelecto é aquela condição que fica fácil assim da gente compreender num trabalho manual ou dentro da moradia. Aquele que vai fazer aquele preparado, ele não tem as vivências que precisa de ter. Então ele vai seguindo passo a passo, e se ele tem uma oportunidade de perguntar para uma pessoa que tem mais vivência, ele pergunta. Quer dizer que, por enquanto, esse que está fazendo esse preparado, o conhecimento que ele tem está no intelecto. A diferença é assim, quando dois envelhecidos, duas envelhecidas, fala sobre um preparado, então aquele preparado ficou muito bom e aquele ou aquela envelhecida está perguntando como é que foi feito. Poucas palavras define, quer dizer que os dois trouxeram para dentro dele esse tipo de vivência. Isso precisa de acontecer com o livro Na Luz da Verdade, trazer para dentro de nós a vivência, nos tornarmos conhecedores não somente na parte exterior, mas na parte interna. Essa é a diferença. Depois tem os auxílios. Os auxílios existem, porque uma ou outra pessoa que está envolta, conhecendo o livro Na Luz da Verdade, fala-se assim que saiu de uma situação que foi a mão de Deus que o auxiliou. Aquela vivência que a pessoa teve, o jeito que foi resolvido. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, de todas as maneiras, aquele que está prontificando em servir a luz, ele é auxiliado. Ele sempre vai encontrar uma palavra, uma maneira para aquilo que ele precisa de solucionar. Tornou-se e está tornando-se um símbolo. Essa é a importância que cada um precisaria de entender. Depois nós sabemos assim que essas vivências internas está sempre relacionado assim, na condição da pessoa ter o amadurecimento numa maneira só. E é bem importante, porque essa maneira só quer dizer que a pessoa precisa de levantar mais cedo um pouco do movimento da moradia. E ela precisa de voltar para os ensinos. Através da prática, ela vai recebendo as informações, as instruções que ela precisa para a sua vida. A vaidade é diferente. Sempre precisa de mostrar como é que a pessoa está aparentando. Depois nós sabemos assim que sempre com a vaidade está relacionado a privar o corpo de alimentos. E nós sabemos que aquele soldado naquele posto, ele precisa de encontrar-se com saúde e lúcido, porque ele tem a importância naquele posto. Uma pessoa que tem vontade de servir à luz, ela precisa de encontrar-se sadia e lúcida com o seu corpo. Essa é a importância que nós precisaríamos de entender. Se nós não temos saúde física, não temos lucidez, não podemos servir à luz, não teremos serventia. A mesma coisa acontece com aquele que está de plantão naquele posto. Se ele descuida, ele então não vai poder ficar naquele posto. Ele vai ter outra função, mas naquele posto de vigilante ele não pode ficar. E se ele descuida mais ainda, ele perde a oportunidade de pertencer àquela guarnição. Então nós tínhamos que entender assim, que a luz não manda ninguém para fora do círculo que ela tem daqueles que estão entrando naquele círculo. É o próprio que vai fazendo o esforço para sair da permissão de pertencer à luz.
com o descuido do seu corpo e com o interesse que os outros venham a falar com ele sobre o seu corpo. Então hoje nós vemos assim que tem muitas referências sobre a maneira que a pessoa está aparentando. Nós esquecemos que o mais importante que a pessoa precisa de ter é a saúde e a lucidez. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer um trabalho de retribuir aquilo que nós recebemos no nosso dia a dia, que a luz nos possibilita. Tem muitas referências, porque aquele que vem esforçando-se para ter o conhecimento do livro na luz da verdade, ele vai tendo as mudanças. E é bom a pessoa ir lembrando assim que tem muitas mudanças que nós precisamos de ter. E uma delas é aquela bem simples assim que muitos falam que ficam enraivecidos. Nós não podemos permitir que a raiva entre dentro de nós, porque uma ou outra pessoa que permitiu que a raiva entrasse dentro dele e ele atuou nesse período, posteriormente ele fala que não percebeu como ele agiu. Quer dizer que ele perdeu a lucidez. Quer dizer que aquele vigilante que perdeu a lucidez teve consequências. Então, se nós perdemos a lucidez, temos consequências também em relação à luz. Depois nós podemos fazer muitas observações bem simples assim. No ambiente de trabalho, quando tem uma pessoa que apresenta assim essa maneira de enraivecido, aqueles que estão nas suas proximidades distanciam. E se é numa moradia, a mesma coisa acontece. Os que ficam nas suas proximidades desaparecem. Quer dizer que as irradiações que esse vai emitindo não traz segurança para todos aqueles que se encontram nas suas proximidades. Essa é uma condição que nós precisamos de lembrar. Depois, nós tínhamos que ter uma condição bem importante assim da percepção. Porque muitas vezes um alimento que é bom para uma outra pessoa, para aquele alimento não é bom. Então, dentro de nós tínhamos que fazer uma referência de ir observando o procedimento. Se nós alimentarmos errado, em vez de ficarmos nutridos, nós ficaremos debilitados, porque almoçamos por volta de meio-dia e por volta das 8 da noite, aquilo que foi ingerido ainda não foi feito a digestão. Então, hoje nós temos muitas informações sobre alimento que para uns pode dar certo, mas para aquele que não sentiu bem, ele que tem que verificar aquilo que ele alimentou. Depois nós temos uma coisa bem importante, que nós não precisaríamos de nos intoxicar, porque nós temos os recursos, porque o alimento, nós tínhamos que lembrar assim, é uma condição sagrada. Nós também tínhamos que fazer esse trabalho quando alimentamos, de verificarmos como é que estamos recebendo o alimento que nos foi proporcionado. Quer dizer que a compra que foi feita pode ser o próprio que está alimentando, aqueles alimentos diversos que estão ali. Quer dizer que tínhamos que fazer um trabalho de entrarmos numa condição de gratidão daquele alimento que está sendo recebido. Depois nós tínhamos que observar assim. Se nós voltamos para dentro de nós, nós vamos percebendo o que o nosso corpo está necessitando para que ele tenha aquilo que ele precisa. Então a pessoa vai ficar sempre naquela condição de nutrida e lembrando que cada alimento tem uma cor e dentro de nós tem todas as cores. Quer dizer que a cor daquele alimento vai para facilitar aquela cor que existe dentro daquele órgão, daquela víscera, aquela cartilagem, aquele osso. Isso é uma condição física.
Muitas pessoas falam que a unha é fraca, a unha é feia. Mas tínhamos que ouvir as palavras e descodificar essas palavras. Porque a pessoa fala assim que ela tem micose na unha. Mas já tem 2 anos que ela está passando determinado remédio e aquela unha não sarou. Não é micose, porque micose é micro-organismo que estaria comendo a unha. Na alimentação daquela pessoa está faltando propriedade que fortalece a unha. Isso, cada um pode fazer esta observação, porque quem tem mulheres que amamentam e ela acaba de um alimento que ela alimentou-se, aquele alimento, e ela logo em seguida vai amamentar. Então, perguntando para uma ou para outra mulher ou para outras, pode confirmar que quando ela coloca a criança para rotar, a criança rota aquele alimento que ela acabou de alimentar. Quer dizer que o alimento entra na nossa corrente sanguínea imediatamente e vai atender aquela necessidade que está precisando. É isso que nós tínhamos que entender. Quer dizer que a gratidão. Hoje nós ouvimos esta palavra de todas as maneiras, todo instante a pessoa fala esta palavra gratidão. Mas um procedimento é de dentro. A gratidão é dentro da pessoa. Ela que fica voltada para ela, com aquilo que ela recebeu, com a lucidez que possibilitou a ela receber aquela graça, que ela teve o auxílio naquele instante. Então, na nossa vida diária, devoção é essa naturalidade que nós precisaríamos de ter para nós. Quer dizer que nós tínhamos que ter dentro de nós um lugar sagrado, assim como teríamos que ter também um lugar na nossa moradia que nós pudéssemos fazer um trabalho de voltar para dentro de nós um instante. E se a moradia é pequena, a pessoa tem que fazer o trabalho de levantar antes do movimento da moradia para ela mesma, para que ela tenha um instante para ela. Depois nós sabemos assim que se nós desenvolvermos esta condição, nós vamos recebendo de dentro de nós a orientação do caminho melhor que nós vamos ter para nós. E os valores. Depois nós sabemos assim que quando colocamos outros na nossa frente, nós estamos transgredindo o mandamento. E depois o segundo mandamento é o nome do Criador, que não pode ser verbalizado todo instante. Mas nós tínhamos que lembrar assim que o primeiro mandamento é mais importante. É que nos possibilita aquela força, aquela coragem e aquele ímpeto que nós vemos e que víamos antes com mais frequência nos jovens, com a coragem de discernir aquilo que era bom para a sua vida. O ímpeto, o ânimo, a destreza e o silêncio. Então, quando uma pessoa fala que está meditando, ela está com um processo do intelecto. Dentro dela não está recebendo informação, porque o meditar é com o espírito. Então, quando fala assim que medita, a pessoa tem que lembrar que o que nós podemos fazer é dar forma aos nossos pensamentos, não somente para aquilo que nós precisamos, mas para o bem-estar de uma maneira geral. Então, quando a pessoa vai, através dos anos, estudando o livro Na Luz da Verdade, ele vai notando que as pessoas é que distanciam dele. Porque a sua fala, a sua maneira, o seu jeito de instruir, vai possibilitando assim que aqueles que têm vontade equilibram e nos momentos difíceis, esses o procuram para receber uma orientação. Depois tem muitas referências que têm muitas orientações difíceis de transmitir, porque a pessoa se encontra dispersa.
Então não tem como dar uma orientação para aquela pessoa. Ela não possibilita receber as informações que seriam úteis para ela. Então, na nossa vida, nós vamos fazendo a seleção. E a seleção a pessoa vai fazendo é ela mesma. Ela é que vai vendo aquilo que ela precisa para ela, porque todas as conquistas que nós fazemos não é para os outros, é para a pessoa. Então, a diferença de uma pessoa para outra é aquele que está procurando tornar-se um símbolo, uma referência. Porque nós sabemos assim que anteriormente existia um tipo de passeio que ia a determinadas localidades somente para ver aquela localidade, aquela pedra ou aquela árvore. Quer dizer que, do jeito que existe passeios para apreciar as coisas que existem na criação, existem também passeios, idas, aquele que possibilita um equilíbrio. Esse equilíbrio, a gente pode observar assim que ele existe toda a época, porque anteriormente, quando os adultos iam com as crianças em um passeio e a criança ficava solta naquelas imediações, então acontecia assim. Aqueles adultos ficavam ali parados. A criança brincava, depois vinha correndo, olhava para o adulto, depois voltava a brincar. Aquela criança, o que aconteceu com ela? Ela veio procurar o equilíbrio. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que o símbolo daquela criança é aquele adulto. Depois tem outras referências de os adultos irem a um passeio e a criança pequena adoecer. Então os adultos voltam. Quando chega na moradia, a criança equilibra novamente. O que aconteceu? Os símbolos que aquela criança tinha, que era referência para ela, parou de existir. Agora ela ficou como se fosse perdida. Então os adultos voltam. A referência é que na moradia fica mais fácil de cuidar daquela criança. Mas assim que chega na moradia, aquela criança equilibra. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que fazer um trabalho de nos tornarmos símbolo do Criador. E esse símbolo nós precisaríamos de entender assim. É conhecendo os ensinos, trazendo os ensinos para dentro e procurando irradiar esta naturalidade. Então, antes, existia mais pessoas que tinham esta condição. Isso é uma coisa que hoje muitos podem não conhecer, mas se pergunta aos pais ou os avós, eles conheceram. Pessoas que tinham a capacidade de possibilitar bem-estar, conhecimento de ervas, outras maneiras, possibilitando assim um direcionamento. Então aqueles que eu conhecia pessoas assim, ficavam sempre equilibradas, então durante a vida de matéria grosseira, ficavam bem-sucedidos. Mas tínhamos que fazer o trabalho também na nossa vida interior, de ver o procedimento que nós estamos tendo para nos tornarmos um representante do Criador. Porque o Criador, ele não vem à Terra, mas as suas irradiações vêm e aqueles que estão qualificados ou qualificando-se recebem dessas irradiações e torna-se o seu representante. Então, na nossa vida, nós tínhamos que entender assim, porque toda época os seres humanos adoeceram, mesmo nos primórdios. Eles adoeciam e apresentavam aqueles que tinham a possibilidade de orientar. Hoje, de uma forma geral, nós vemos assim, em épocas anteriores e em épocas atuais, pessoas que conhecem de ervas, conhecem de maneiras diferentes de alimentos, maneiras diferentes que possibilitam que aquele que está debilitado fique recuperado. Mas esse que encontrou-se numa condição de debilitado, agora fica mais voltado para os ensinos do Criador. Muitos e muitos, depois de uma época assim, que passou por esta situação, assim que melhora, esquece a condição anterior que se encontrava. Não podíamos esquecer. Quer dizer que
nós não podíamos mudar dentro de nós, de receber os auxílios somente quando precisamos. Então, é muito importante assim. Aquela referência também, que se a pessoa descuida, aqueles acontecimentos difíceis de sofrimento físico entra dentro da moradia. Agora a pessoa quer uma solução, quer um auxílio, mas teria que ter feito um trabalho antes. Então, aqueles que já foram agraciados e que já receberam, que nós damos o nome de auxílios, recebemos muitos auxílios e tem muitos outros nomes que se dão para situações difíceis. Quer dizer que nós tínhamos que fazer um trabalho dentro de nós, de verificar como nós nos encontrávamos, que possibilitou que o auxílio viesse até nós. Quer dizer que o auxílio poderá continuar a vir se nós continuarmos dentro de nós, tendo aquela condição que existiu esta possibilidade. Essa condição existe, que é o caso do preparo do alimento daqueles veteranos. Um pouco só que foi falado, já sabe como é que faz aquele preparado, que é muito diferente daquele noviço, que precisa de olhar todo instante como é que está sendo feito as informações e como ele está procedendo. Quer dizer, tornar dentro de nós essa capacidade de sempre nos encontrarmos numa condição de devoção. Quer dizer que nos esforçarmos para receber de dentro os auxílios e procurar trazer esses auxílios de uma maneira que naqueles com quem nós relacionamos, possibilitar assim que fique tão equilibrado quanto aquele que possibilitou o auxílio. Então o esforço é a vida toda e nós sabemos assim que não tem boa vontade, é a vida inteira a pessoa trabalhando com ela de maneira sábia, de maneira lúcida e de maneira para que ela possa melhorar. Então na nossa vida diária não tem limitação. À medida em que nós vamos tendo um aprimoramento para nós mesmos, nós vamos tendo uma condição de nos elevarmos, que é aquela fala bem importante, que aquele que está procurando tornar-se sábio, quanto mais ele empenha para tornar-se sábio, mais ele vê que ele precisa de continuar se esforçando. Quer dizer que na nossa vida interna tem essa condição bem importante, não tem limite para aquele que está interessado em ter o aprimoramento. Quando conhecemos os ensinos e nós ficamos de acordo com os ensinos, também tem muitas coisas importantes que nos possibilita uma coisa maravilhosa, que é a confiança. Então, toda a época da nossa vida, a confiança ela vem superando o medo, porque quando a pessoa confia, ela tem a coragem, ela vai, e o medo se encontra sempre atrás de cada um. É isso que nós precisaríamos de entender. Aquele que tem medo, ele não está caminhando na sua vida interna, e aquele que está caminhando, o medo não vai alcançá-lo. Devoção de 1932. Então é muito importante a pessoa lembrar assim, que tem uma maneira que vai atrapalhar a vida da pessoa, que é a vaidade. Porque ela vai sempre trabalhar com o seu corpo de matéria grosseira, fazendo uma observação, e aqueles que a vê vai fazer uma referência do seu corpo e aparentar aquilo que está aparentando. Então, aquele que tem vontade de servir à luz, ele tem aquela condição bem importante, ele irradia, e ele transforma aquilo que traz para ele como um problema, vira uma solução. Então ele não tem problema, ele vai apresentar-se sempre com aquela condição bem importante da solução. Então valorizarmos o nosso corpo de matéria grosseira, possibilitando que esse corpo receba aquilo que ele necessita, possibilitando assim que a pessoa fique sempre qualificada com o seu corpo. E nós precisamos de servir à luz com um corpo físico sadio e a pessoa manter-se lúcida. Estuda o livro Na Luz da Verdade,